Reunião extraordinária do primeiro período legislativo, da quarta sessão legislativa, da 18ª legislatura, da Comissão de Cidadania e 14 horas e 13 minutos. Nós temos até as 15 horas para a discussão do assunto e a gente, na outra extraordinária, também iniciamos a discussão. Nós temos que terminar a nossa reunião às 15 horas, porque às 15 horas tem a Comissão de Urbanismo, também com convidados. Eu cito aqui a presença da vereadora Iracema do Retalho, vereador Facchini, Rodrigo Facchini. Também cito a presença da secretária de Gestão de Pessoas, a Cíntia. Cadê a Cíntia? A Cíntia estava aqui agora. Também da Secretaria da Educação, a Vanessa, e as outras meninas lá, que eu não lembro o nome delas, mas depois podem passar para a gente ali. Também as professoras Leila e Suzane. Deixa eu colocar para vocês, e também cito aqui os nossos assessores técnicos, né, os servidores dessa casa, o Paulo, o Matheus e a Patrícia, que sempre estão nos dando suporte. Como é que nós vamos fazer, até por causa do tempo? Nós vamos liberar 3 minutos para quem quiser falar sobre a justificativa, são 3 minutos, senão nós vamos cortar, tá? Nós vamos ter o termômetro, o controle ali do horário, que eu gostaria até que colocasse na tela, né? 3 minutos para as perguntas e logo em seguida a liberação para o município responder as perguntas dadas, e depois a gente encaminha, tá? Para que a gente controle o tempo, senão fica improdutiva a nossa reunião, ok? Qual é o teor dessa reunião extraordinária? Nós mandamos, através da comissão, um ofício à secretaria, né? Senhora secretária, vimos convidar Vossa Senhoria para participar da próxima reunião extraordinária da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, às 14 horas, via videoconferência. Na ocasião, tem uma parte aqui que está cortada, na ocasião será dada continuidade à discussão acerca do término e antecipação do término de contratos dos professores, ACT, no âmbito do ensino público municipal nesse período de pandemia da Covid-19. Essa discussão foi iniciada no dia 9 de junho de 2020, porém algumas informações foram atribuídas à Secretaria de Gestão de Pessoas, pasta, e solicitamos que nos apresente. Quantos professores admitidos em caráter temporário ACT prestavam serviço até o dia 17 de março de 2020? Quantos professores admitidos em caráter temporário ACT foram demitidos após o dia 17 de março de 2020? Quantos professores admitidos em caráter temporário ACT eram regentes de classe? Há intenção de mais demissões? Qual o planejamento de contratação pós-pandemia? Então, eu vou abrir a palavra aos vereadores, a princípio, por 3 minutos. Eu só preciso, João, que coloque o tempo para que a gente possa controlar aqui no painel aqui virtual, para que a gente possa ter o controle. Eu passo 3 minutos ao vereador Facchini, e depois, não sei se a vereadora Iracema também quer usar a palavra por 3 minutos. Ok. As perguntas vêm depois, tá? Agora é só a justificativa do assunto. Vereador Rodrigo Facchini, só estou esperando que o João coloque também ali o cronômetro para que a gente possa controlar o tempo. Tânia, eu falo depois daí. Ok. Vereador Rodrigo Facchini. Legal. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a todos que participam dessa importante reunião, de forma muito especial saudar aos profissionais de educação, a Suzana, a Leila, bem como a Vanessa. Eu não consigo ver todos que ali estão, né? Mas a minha saudação respeitosa à Secretaria de Educação, aos profissionais de educação, saudar os vereadores, enfim, a todos que participamos desta reunião. A justificativa, a vereadora Tânia, a vereadora Iracema, eu penso, né, já foi dada várias vezes, mas lá ainda em 2015, 2016, não tenho agora total clareza no ano, eu apresentei essa proposta de alteração da legislação que se refere
a contratação dos ACTs, né? Esse contrato temporário, especialmente aquele que é o profissional da educação. E a argumentação e o meu entendimento é a manutenção desse profissional até o final do ano letivo, né? Que pese aí a legislação atual, mas muito, e por causa disso, então, eu apresentei esse projeto de lei para fazer com que o professor que inicie o ano ele possa estender até o final do ano letivo, tendo em vista o vínculo que se estabelece com o professor e o aluno, né? Especialmente o professor ACT, que na sua maioria das vezes está em séries iniciais, ou aquele segundo professor que tem justamente a responsabilidade, a prerrogativa de estar acompanhando a criança, o aluno com deficiência. Eu não tenho dúvida nenhuma da importância e da necessidade deste profissional fechar o ano letivo, tendo em vista o vínculo que se estabelece entre o professor, um vínculo realmente afetivo e de confiança, e essa quebra do vínculo ela é extremamente traumática, especialmente do ponto de vista pedagógico. Agora, nesse momento de pandemia, é onde nós precisamos de políticas públicas para salvaguardar as rendas ou a renda familiar. E a manutenção desse profissional de educação, a manutenção do ACT até o final do ano letivo, obviamente que também é uma política pública. Então, a minha preocupação e o segundo projeto de lei que apresentei, somada a todos os requerimentos, as moções, a todas as nossas ações em relação à manutenção desse profissional, é visando, do ponto de vista pedagógico... Vereador, está dando seu tempo. E também a manutenção da renda familiar para esses profissionais. Então, essa é a justificativa, por isso, esse debate e a firmeza nossa. Está bloqueado, Palmeira. Muito obrigado. Tá, vereadores, eu cito também aqui, estava a presença do vereador Fábio D'Alonso, só está a cadeira dele ali, mas ele estava presente. Estamos só encontrando um pouquinho de dificuldade aqui, tá? Porque até o pessoal da TI está aqui no gabinete, em relação ao sistema que a secretária Cíntia não está conseguindo conectar, caiu. Vamos aguardar um pouquinho para verificar a entrada dela, e que senão não... Ela é a principal nossa convidada para resolver... Opa, está entrando a Cíntia. Ok, fechou. Ok, nós estamos sem cronômetro, no entanto, no momento, mas eu estou fazendo o cronômetro aqui pelo meu celular, tá? Vereador Facchini, vereador Iracema, quer falar? Ou quer depois fazer as perguntas? A Suzana ou a Leila que vão falar? 10 minutos. Levanta a mão quem vai falar, a Suzana ou a Leila por 3 minutos. Suzana, então, por 3 minutos, Suzana, você pode fazer as considerações, que depois vem as perguntas, tá? Com a palavra, pode liberar o som para a Suzana. Pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Bom, retomando a fala da semana passada, eu até escrevi aqui para ser mais direta, como tenho tempo. O que eu tenho a reafirmar é que professores estão sendo demitidos sem nenhuma preocupação com eles ou com os alunos. É um momento diferenciado, delicado. Alguns já não têm, outros logo não terão como sustentar as famílias e não tem como retomar uma recolocação de emprego. A gente sabe que as turmas, quem está trabalhando ainda sabe que as turmas estão ficando sem professores, que está havendo colocação de planejamentos sem conhecer de fato aquela turma, pegam de uma turma para outra, ou remanejamento de professores que dão aula de outras coisas, estão sendo emprestados para outras escolas. Quer dizer, não há preocupação nem com o aluno, nem com a escola, que também sofre com isso, e muito menos com os professores. Eu acho assim que a gente precisa de um olhar para todos, não só com o professor, não só também com a renda, o que é muito preocupante no momento, mas também com os alunos, com esse processo pedagógico que está completamente diferenciado, tanto para os professores, para a escola, para os pais, para as famílias. Eu acho que é isso que está precisando. A gente precisa desse olhar neste momento. A gente sabe que os contratos eles findam e que sempre foi assim, mas logo a gente conseguir se recolocar. Agora a gente não consegue. E saindo a gente não tem direito a nada.
segurança de nada, nem possibilidade de nada. Eu acho que seria isso que eu tenho para falar agora. Obrigada a todos. Obrigada, professora Suzana. Agora, vamos para a segunda fase, que são as perguntas. Eu passo a palavra à vereadora Iracema com as perguntas, que daí, agora a secretária Cíntia, seja bem-vinda, secretária, está também virtualmente na plataforma. Então, eu passo agora a palavra à vereadora Iracema com as perguntas por 3 minutos, e depois o vereador Rodrigo Facchini também com as perguntas por 3 minutos. Boa tarde, presidente, boa tarde, os técnicos, vereadora, todos aqueles que estão participando junto conosco, aqueles que nos acompanham. Na verdade, a minha pergunta é: quando vai ser consolidado esse benefício para esses professores? Será que só vamos ficar em reunião e não dá nada? Porque as pessoas sem salário, as pessoas sem trabalhar, como eles falaram, não temos onde pegar em outro lugar, seria o momento da gente ficar nesse contrato agora. Porque muitas vezes nós fizemos reunião e não saímos do lugar. Então, eu queria ver se realmente vai ter alguma resolução, algum ponto final nessa história desses professores. Obrigada, Tânia. Obrigada. A secretária Cíntia quer todas as perguntas e depois responder todas, ou uma a uma de cada vereador, de cada convidado responder? Boa tarde, vereadora, a todos. Eu acho que depende de como vocês preferirem. Para mim é independente. Eu acho que talvez pergunta-resposta seja mais claro, para não ficar nada de fora. Então, deixo a palavra para a senhora responder a vereadora Iracema. Na verdade, eu não entendi de qual benefício a vereadora está se referindo. Eu não entendi o benefício. Qual o benefício? O benefício dos professores da CT, dos professores, do contrato dos professores. Aqueles que estão sendo desligados agora. Entendi. Porque, assim, pela força da Lei Complementar 230, o que está acontecendo em relação aos professores é o término dos contratos. Ou seja, nós chegamos no prazo máximo que a lei nos permite, que é até 2 anos. Então, eu acredito que talvez a vereadora está se referindo a algum desfecho de outro mecanismo, porque hoje nós não temos. Hoje o que nós temos é esse e a gente cumpre ele. Eu acredito que é isso que a vereadora se refere. Vereadora, só para dar continuidade em relação ao questionamento dela, para depois passar a palavra para o vereador Rodrigo Facchini. Vereador Iracema. Está sem som a vereadora Iracema. Pode falar, vereadora. Então, eu falo em questão da pandemia. Eu não falo em questão nesse momento de lei. Eu sei que tudo tem lei. Tudo tem um caminho para a lei. Só que, fora isso aí, muitas cidades de Santa Catarina, os professores não perderam o seu contrato. O prefeito, as autoridades públicas conseguiram deixar eles até passar a pandemia, até se encaminhar melhor as coisas. É isso que eu me entendo. Obrigada. Obrigada, vereadora. Eu acho que só complementando, o que a administração tem feito é prorrogar os contratos. Então, vamos lá, mesmo que eu não tenha a aula acontecendo presencialmente, todos que têm a possibilidade, o contrato estão sendo prorrogados. Essa é a forma da gente manter a maioria desses empregos, né? Ok, secretária Cíntia. Eu passo as perguntas agora por 3 minutos ao vereador Rodrigo Facchini. São várias as dúvidas, eu quero saudar a Cíntia, até fazer aqui um registro. Na tua tela, Cíntia, está como Jaumei Duarte, você está usando o computador dele, talvez.
e aí está como Jalmei Duarte, mas... É que eu tive dificuldade para acessar o link, vereador. Aí, como o Jalmei aqui estava acessando, a gente aproveitou para não se Não, ausentar. tranquilo, só para fazer essa referência, porque quem está nos assistindo pelo YouTube não tem esse conhecimento, mas só para fazer o registro. Mas, bem, a pergunta, eu quero dizer aqui que são várias as perguntas sem resposta, né? Até porque esse debate já vem se estendendo há mais tempo. Agora, Cíntia, você nos fala que houve a prorrogação de alguns contratos. Então, a primeira pergunta que eu acho que há de ser feita, qual foi o critério para a prorrogação desses contratos? Por que foi prorrogado alguns e outros foram encerrados antes ainda do prazo, né, desses 24 meses, ou seja, 12 mais 12, que é o que está preconizado até aqui por lei? Né? Por que essa diferença de um profissional para o outro profissional? E as perguntas que nós fizemos, então, esta é uma das perguntas. As perguntas que nós fizemos e ficaram sem respostas lá na reunião anterior, a vereadora Tânia fez a leitura, a presidente desta comissão fez a leitura no início, ela vai desde, primeiro, quantos ACTs a rede pública trabalha, né, dentro da Secretaria de Educação, do ponto de vista da normalidade. Então, quantos ACTs nós tínhamos lá anterior a 20 de março e quanto temos hoje? Quantos foram demitidos nesse período, né? Foram interrompidos contratos de 20 de março até aqui, ou seja, desde quando começou a aula à distância, né? Quando começou a pandemia e por força do momento, começou então essa nova modalidade. Desses, aí essa pergunta eu já fiz da vez passada e acabou não havendo resposta, eu não sei se é contigo, Cíntia, eu acho que aí é mais para a Vanessa. Desses contratos encerrados, quantos eram os regentes de turma? E a gente sabe que o regente tem uma importância fundamental, afinal de contas, é ele que acaba sendo responsabilizado por passar o conteúdo para os alunos que estão em casa, né? Então, o que mais? Nós tínhamos perguntado se existe uma determinação do prefeito ou da própria secretaria na manutenção desses contratos até o final da pandemia, até o final do ano, né? Então, eu acho que são várias as perguntas que acabaram ficando sem respostas e não é em 3 minutos que a gente vai conseguir. Mas especialmente isso, Cíntia. Quantos ACTs tinha antes de 20 de março? Quantos tem hoje? Com isso a gente vai saber quantos foram demitidos, quantos foram contratados de lá para cá, quais desses eram regentes, né? E quando você fala aqui que houve a manutenção, a prorrogação de alguns contratos, qual o critério adotado para essa prorrogação? Fazendo um registro que eu recebi durante esse período, e tenho certeza que não foi diferente com a vereadora Iracema, e até outros vereadores que participaram das reuniões anteriores, está aqui o Paraíba conosco, a própria vereadora Tânia, o James participou, o Fábio participou, enfim, está aqui o Odir Nunes, vários. Recebemos, inclusive, um pedido de socorro de alguns ACTs que acabaram tendo o seu contrato encerrado antes ainda dos 24 meses, né, que é o que está preconizado por lei. Então, acho que é nesse sentido as nossas dúvidas. E lembrando que aqui não é nenhum tipo, né, de acusação, pelo contrário, o que a gente pretende nesse momento é dar continuidade à exímio qualidade da educação de nossa cidade, é importante fazer esse registro, e também, claro, a manutenção dos empregos, a manutenção da renda dessas famílias, né? Afinal de contas, todos precisam desta renda, eu não tenho dúvida alguma. Eu preciso também fazer um registro, especialmente para a Secretaria de Educação, dizendo que eu reconheço todo o desafio que esse momento impõe, especialmente para os professores, para os gestores da educação, para aqueles que estão lá na ponta. Afinal de contas, é algo completamente novo, é singular na história recente da humanidade, não é diferente aqui na nossa Joinville. Por isso esse desafio, e aqui registrar todo o meu respeito e a minha gratidão, não somente na condição de vereador, mas especialmente na condição de pai de aluno, a todos os professores que estão nesse momento somando esforços para manter a qualidade da nossa educação. É isso. Ok, vereador Rodrigo.
Quero também citar a presença do vereador Wilson Paraíba, membro também da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Passo a palavra, então, à secretária Cíntia para responder as perguntas do vereador Rodrigo Facchini. Obrigada, vereadora. Então, eu acho que essa palavra que o vereador Facchini mencionou, do desafio que está sendo, né, para todo mundo, eu também tenho que fazer aqui meu agradecimento aos nossos servidores da gestão de pessoas. Para vir para essa reunião, eu também me preparei para levantar alguns números, né, em relação aos critérios que a gente utilizou. A gente tem um setor que realiza os recrutamentos da Secretaria de Gestão de Pessoas, que é composto por 11 servidores. E desde que a pandemia se instalou e a gente entrou nessa situação que está sendo peculiar para todo mundo, a prioridade desse setor foi realmente admitir servidores para a Secretaria da Saúde, porque a gente tinha que dar conta dessa assistência, né, que está aumentando e a gente continua admitindo. Então, nós realizamos 438 admissões para a saúde, desde o dia 17 de março até hoje. Então, a gente realmente teve essa priorização, mas a gente não deixou de realizar contratações para a educação, só a prioridade foi a saúde. Então, indo ali para as perguntas do vereador, eu quero lembrar que a gente já fez uma resposta, né, que foi um ofício. Eu acho que o período era um pouquinho diferente. Então, eu vou apresentar aqui os dados das perguntas que eu recebi em relação, acho que, à reunião passada. Quantos professores, ACTs, prestavam serviço até 17 de março? Era essa a pergunta. Então, nós tínhamos, até 17 de março, 572 professores ACTs prestando, admitidos e trabalhando em caráter temporário. A outra pergunta era quantos professores foram demitidos. Então, assim, lembrando que a gente não realiza a demissão, é simplesmente o prazo do término. É bem importante aqui deixar claro que nenhum professor teve antecipação do término do contrato. Nenhum professor, a gente antecipou o término. O que houveram foram prazos de 2 anos, que chegaram agora nesse período, infelizmente, e houve o término. Então, não é demissão, é um término de contrato. Ele tinha a duração de até, no máximo, 24 meses, e foi o que aconteceu. Foram 93 professores, tá? Que houveram após o dia 17 de março, que foi a pergunta, tá? A questão dos regentes de classe, eu vou deixar daí, se houver ainda dúvida para a educação esclarecer, porque eu tinha um entendimento, até no ofício, que nós respondemos em conjunto, a educação ressaltou que eles não têm não sei, esse papel, eu não sei se é assim que chama o cargo, né, de professor regente. Então, depois, se as meninas quiserem complementar, eu vou deixar para elas. Em relação à intenção de mais demissões, que era uma pergunta também que foi encaminhada por e-mail. Como eu falei, a gente não realiza a demissão, mas eu já tenho a previsão de quantos contratos se encerram até dezembro desse ano, né? Então, deixa eu só ver aqui onde é que eu anotei. São 53 términos de professores temporários que nós vamos ter ainda até dezembro. E o total hoje desses professores é 584 professores. Então, dos 584, 53 terão término. A última pergunta, que era em relação ao planejamento de contratações após a pós-pandemia, né? A gente nem está pensando numa situação pós-pandemia, a gente já está lidando com as priorizações que a educação tem feito. Então, nós temos recebido alguns processos como prioritários nesse momento para a educação e eles estão tramitando. Então, a gente ainda está realizando contratações, convocando e contratando. Nesse momento, a gente já está começando a ter uma preocupação em relação aos prazos legais por conta do ano eleitoral. Então, essa conversa ela é diária com a educação, a gente precisa correr contra o tempo, né? Realizar as admissões prioritárias, vamos dizer assim, para a gente não ter nenhuma ausência ou algum prejuízo, né?
mas realmente tem sido uma correria, né? Acho que é importante deixar o registro aqui, que a nossa equipe ali da gestão de pessoas, ela está incansável para atender e dar conta das demandas que a saúde tem, e que elas todos os dias, se a saúde aumenta leito, a gente tem que ter profissional, se a gente concede um afastamento, a gente tem que ter alguém que assuma o lugar. Tem os profissionais da saúde que também são público de risco, né, ao coronavírus, que foi dado, oportunizado a licença, e aí eu tenho que repor esse profissional. Então, essa é a nossa realidade hoje na Secretaria de Gestão de Pessoas. Mas desde o início, eu também quero que fique registrado, a gente também tem essa preocupação social, sabe? Claro que o interesse público, as questões da administração pública, elas sempre vêm em primeiro lugar, mas a gente também tem uma preocupação social, com certeza. Também nos preocupa a situação desses professores. Porém, hoje o que a gente tem posto é essa realidade, e a gente não tem a postura de priorizar términos ou reduzir o custo da folha da educação. Isso em nenhum momento foi pensado ou dito, né, ou avaliado. A gente quer preservar emprego, a gente quer dar o máximo de auxílio possível, mas a gente tem a legislação que a gente tem que seguir, e essa é a nossa realidade nesse momento. Obrigada, secretária Cíntia. A Vanessa, em relação até à pergunta de regentes de classe, ela quer dar um parecer à Secretaria da Educação, nesse questionamento que a secretária Cíntia não pôde, até porque é da pasta da Secretaria da Educação. Vanessa, com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, né? A secretária Cíntia, todos os vereadores e vereadoras. Né? Nesse momento, a gente, enquanto Secretaria de Educação, quer realmente agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui, possibilitando esclarecimentos que são necessários e se fazem pertinentes, né? Um ponto sobre a regência de classe, que nós temos falado, já respondemos isso também, que diante de uma eventual falta de professor de turma, ele é substituído tanto por meio de contratação, quanto por profissionais da educação habilitados para a função, para exercer essa função. A questão do regente de classe, todos os professores, é um ato inerente do professor da ação docente, o ato da regência, né? Todo profissional da educação, professor, contratado, está escrito isso nos editais, nesses processos, ele articula o trabalho com os demais professores, com o supervisor na escola. Então, nenhuma unidade, nenhuma turma, né, se utiliza esse regência no sentido de ser isolado, somente um isolamento de responsabilidade. Às vezes se dá um entendimento por entender que a pessoa que está no 1º ou 5º ano, na educação infantil, está mais tempo com aquela turma e acaba sendo a pessoa que conduz algumas reuniões, alguns procedimentos, sim. Mas como a secretária Cíntia já apresentou os dados e trouxe, posso só concluir, vereador? Pode. Obrigada, viu? Aí a secretária Cíntia já trouxe nesse sentido as contratações, e nós temos que lembrar que nossa rede, né, como todos já mencionaram e trouxeram aqui, e a Leila, a Suzana, não é a Leila, a professora Suzana mesmo colocou, e é uma verdade também, todos os profissionais e professores habilitados da educação que trabalhavam também com programas e projetos na Secretaria de Educação, como Educação Plena, como os projetos diversos que compõem o currículo da educação, Jovens de Atitude, música, né, que tem o professor Tiago, que também trabalha conosco. Diversos projetos são professores habilitados que, nesse momento, como não estão tendo o trabalho do currículo complementar, nós temos essa manutenção desses processos, professores efetivos contribuem na plataforma, assim como gestores atuam diretamente nas salas virtuais, tá? Então, nesse sentido, como acontece de maneira presencial, no momento de espera, do tempo de espera, porque a gente sabe que tem uma lacuna ali. Por exemplo, ontem, né,
nós tivemos a perda de uma professora por outro problema de saúde nesse momento. Nós temos uma lacuna entre todos os procedimentos para contratação. Nós temos já uma mobilização dentro da Secretaria de Educação junto com os profissionais para suprir essa demanda, como é o nosso papel e de todos os professores contratados, né, e profissionais que atuam com as turmas. Então, na eventual falta de um professor, tanto presencialmente, como acontecia, ou do ensino não presencial, toda a equipe, gestores, profissionais que estão contratados, eles vêm suprir essa necessidade. Assim como a professora, a secretária Cíntia, nos trouxe, nós temos a mesma preocupação, a mesma atenção com toda a cidade, conosco, com todas as nossas famílias, todos os nossos próximos, em relação ao emprego, em relação às condições, em relação a tudo que nós estamos passando nesse momento de incerteza, mas nos cabe aqui trazer o que está sendo feito, o que está se buscando para, né, trazer a execução do que é legal e nesses términos de prazos de contrato, né? Então, é nesse sentido que a gente vem apresentar esses processos no que nós vemos trabalhando afinco, tá? Eu queria aproveitar a oportunidade, eu sei que o vereador Rodrigo ele vai nos perguntar, e não tem problema, mas eu gostaria de aproveitar o momento novamente, né? E reafirmo e concordo quando o vereador fala, assim como a secretária, e como todos nós acreditamos no trabalho de toda a ponta do trabalho do professor, do gestor, dos supervisores, de toda a equipe que compõe a Secretaria de Educação. Todos nós professores temos trabalhado afinco para se reinventar na sua prática pedagógica. São momentos em que a gente acaba se expondo com vídeos, que a gente acaba se expondo com escolhas de práticas docentes, entre acertos e erros, certezas e incertezas. Todos os dias estamos ativamente buscando garantir a aprendizagem. Sabemos que as condições são adversas, as escolhas estão sendo feitas, temos grupos de professores trabalhando com o currículo, nós temos uma equipe já pensando nessas ações educacionais para o retorno, em questões pedagógicas de diagnóstico, de currículo, de evasão escolar, busca ativa. Nós temos feito um monitoramento, tanto quanto unidade, turma, rede, trabalhando diretamente com a defensoria. Então, a gente tem reafirmado o compromisso que todo servidor público, todos os professores, Camille, com a educação. Muito obrigada, viu? Obrigada, secretária Vanessa. Eu quero citar também a presença do secretário, membro também da comissão, vereador Mauricinho Soares, também estava também aqui na plataforma, o vereador Richard também presente na plataforma, saiu agora, opa, apareceu. Agora também eu vou passar a palavra a uma professora, não sei se é a Leila ou a Suzana que vai falar. Saiu. Leila ou Suzana que querem fazer alguma pergunta? Só levanta a mão, quem vai falar para liberar o som. A Leila com a palavra, então. Boa tarde a todos. Leila, tem que abrir abre teu microfone. Isso, agora pode falar. Boa tarde a todos. Eu fiquei pensando em relação à fala da Cíntia, em uma das respostas, de que maneira que vai ser feita essas contratações, que até o momento, pela nossa listagem do seletivo de 2019, continua lá 33 professores a serem chamados e nenhum deles foram chamados. Tem alguns convocados, mas esses convocados estão desde quando encerrou o meu contrato, em abril. E na Secretaria de Educação, acho que é Vanessa o nome, não tenho lembrança, acredito que é Vanessa. Camille. Ela disse que tem vários profissionais substituindo professores. Ela mencionou alguma coisa em relação a um professor de música. Música para a sala de aula? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Secretária Cíntia, com a resposta. Em relação a como vão ser realizadas as contratações, a gente vai seguir ainda, né, o que a gente tem do seletivo que a gente fez. Então, as convocações que estão acontecendo, elas estão seguindo por cargo, né? Claro que vai ter
Tem cargo que eu sei que a gente já não tem candidato, né? Mas aqueles que tem a gente vai chamar e a gente já está com o novo seletivo desenhado. Ele vai ter um formato um pouco diferente, até por conta da situação da pandemia, não é com prova, né? Vai ser com pontuação, vai ser similar ao processo seletivo que a gente realizou na saúde. Então, isso já está encaminhado, eu acredito que ele está num momento de retorno da procuradoria, da análise que a procuradoria realiza, para daí a gente já começar a lançar o edital e tudo mais. Mesmo para aqueles cargos que a gente ainda tem candidato a chamar, nós vamos fazer reserva técnica, né? Porque a gente pode não conseguir suprir alguma falta, precisar de mais profissional. Então, mesmo aqueles cargos que eu ainda tenho candidato a chamar, eu vou fazer o cadastro de reserva técnica. Acho que não sei se era isso que respondi. Obrigada. Obrigada, secretária Cíntia. Mais algum vereador com algum questionamento? Vereador Rodrigo, vereador Iracema, vereador Paraíba, vereador Mauricinho? Algum questionamento? Só fazer um sinal. Vereador Facchini. Vereador, do que a Leila perguntou, só para a gente, né, só para a gente não deixar sem resposta e agradecer a Leila, realmente, a professora Leila, realmente nesse sentido de poder trazer um esclarecimento a isso, né, Leila? Não é que temos professores de música ou dança contratados, nós temos professores que têm a formação também, como segunda licenciatura ou outra formação, e eles têm carga suplementar, e são professores efetivos. Como não temos esse currículo acontecendo, essa carga suplementar ela é direcionada a aulas na substituição da falta de professores, mas não são professores sem formação. Foi nesse sentido o entendimento, tá, Leila? Então, professora Leila, então, assim, nesse contexto, só para trazer esse esclarecimento, te agradeço essa oportunidade de esclarecer, tá? Muito obrigada. É muito importante, secretária Vanessa e secretária Cíntia, essa informação para nós também, vereadores, e também aos professores, tanto a Cíntia como a Suzana, que vieram procurar para ouvir questionamentos e entender, né, o sistema de ACT, isso é de suma importância para nós. Esse esclarecimento que vocês estão passando para nós em relação à contratação de ACT. Agora eu vou passar a palavra às perguntas do vereador Rodrigo Facchini, e logo em seguida a vereadora Iracema também quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vereador Rodrigo Facchini. Bem, Cíntia, ficou aqui ainda algumas dúvidas que eu realmente queria poder esclarecer. Em 17 de março, nós tínhamos ali 572 ACTs, né? E finalizaram aí 93 contratos. Eu recebi várias as denúncias de finalização de contrato antes do término dos 24 meses. Então, eu preciso deixar isso registrado. A senhora há pouco falava que não houve nenhuma dessas, né? Mas, enfim, eu só preciso deixar aqui registrado que, de fato, eu recebi essas denúncias. Aí, claro, a gente precisaria buscar a veracidade e eu recebi, né? Então estou trazendo essa informação da forma que recebi. Porém, com esses 93, nós vamos aí para 479, né, que estariam à disposição hoje. E hoje você traz a notícia que temos no município 584 ACTs, ou seja, houve uma contratação de 105, né? Pelo menos essa conta que fiz. Mas na sua primeira fala, você nos disse que houve a prorrogação de alguns contratos. E eu fiz essa pergunta: qual foi o critério adotado? Por que para alguns foram adiados, foram prorrogados e para outros não? Eu acho que essa pergunta ela precisa ser respondida. Qual o critério adotado? Foi do ponto de vista pedagógico? Foi uma orientação da Secretaria de Educação? Enfim, a gente precisa entender por que para alguns foram prorrogados os contratos e para outros não. E, por fim, a maior pergunta que eu quero fazer a você e à Secretaria de Educação, talvez a Vanessa possa nos responder, qual a opinião
né, em relação ao projeto de lei que apresentei lá atrás, onde a gente pede a prorrogação desses contratos até o final do ano letivo, e esse novo projeto de lei que apresentei agora, que pede a prorrogação dos contratos dos ACTs até o final da pandemia. Então, realmente, eu queria saber a opinião da Secretaria de Gestão de Pessoas e também da Secretaria de Educação sobre a prorrogação dos contratos dos ACTs até o final do ano letivo. Eu vou só aqui argumentar por que da minha pergunta e da minha luta incessante à prorrogação desses contratos. Eu acompanhei turminha de segundo ano, lá atrás, numa escola do município, e passou por 6 professores em um ano letivo. 6. Entrava um professor, termina o contrato, tira aquele, põe o segundo. Terminou, põe... E assim foi. E a gente sabe que isso é letal para a qualidade, né, pedagógica dessa turminha. E, por final, eu preciso aqui, viu, Vanessa, fazer também uma referência. Eu acredito muito na educação de Joinville, muito. E vocês sabem do que eu estou falando. Meus filhos estudam em escola pública. Eu acredito no professor, eu acredito na qualidade, eu acredito nos gestores que estão lá na ponta. Até no início da sua fala você dizia da importância, né, de estar aqui, agradecendo a oportunidade de estar aqui para a gente esclarecer. E é verdade, é isso que nós precisamos. Nós precisamos aumentar o diálogo, nós precisamos ouvir as pessoas, nós precisamos respeitar a opinião das pessoas. E é lamentável que a Comissão de Educação não proporcionou. Eu apresentei por 2 reuniões seguidas um requerimento pedindo a presença da Secretaria, dos ACTs e do sindicato para nós discutirmos esse tema. E que a gente precisa esclarecer isso para a população. Então, a minha pergunta final: quais os critérios que foram adotados para a prorrogação desses contratos que foram prorrogados e a opinião da Secretaria de Gestão de Pessoas, bem como da Secretaria de Educação, em relação à prorrogação dos contratos dos ACTs até o final do ano letivo? É isso. Som, tá liberado? Tá liberado. Então, eu acho que é bem importante, vereador, deixar claro, né, fazer esse esclarecimento. Quando não fica claro, acho que é bem importante ressaltar. A questão de critério em relação a quem prorroga é simplesmente aquele contrato que permite a prorrogação. Então, somente não foi prorrogado aqueles contratos que não era permitido mais a prorrogação, porque já tinha extrapolado esse limite dos 24 meses. Então, não tem uma escolha. Eu acredito, vereador, que essa questão que o senhor coloca de algumas denúncias em relação à antecipação de término, talvez seja alguns casos em relação a auxiliares de educador, que aí não é professor. Nós tivemos alguns casos que a gente começou a ter uma preocupação muito grande, porque esses profissionais não tinham atividades para desempenhar nas unidades, porque a atividade deles está sempre diretamente relacionada ao apoio ao aluno, né? Aquele apoio ao aluno especial ou ao aluno que precisa, né, tem necessidades especiais. Então, existe uma preocupação muito grande, porque esses profissionais não tinham atividade, não tinham como desempenhar isso remotamente, porque necessariamente tem que estar com o educando, e eles não tinham como nesse momento. E eles começaram a acumular bancos de horas negativo que eles não teriam tempo hábil para repor. Então, a gente começou a ter uma preocupação muito grande em relação ao momento da rescisão, porque esse profissional, além dele ter que ter o término, porque a gente não ia mais ter opção de prorrogação, ou a gente não teria tempo hábil para ele conseguir repor as horas, ele ficaria devendo ao município, porque ele não conseguiu suprir as horas que ele se ausentou e recebeu o salário para estar ausente. Então, eu acredito que tem alguma relação com algum caso de auxiliar de educador. Eu acho que é importante comentar uma questão aqui também em relação a todas as contratações que nós realizamos. Até maio desse ano, que junho a gente começou, eu ainda não contabilizei junho, a gente contratou no município 584, então, professores, que é esse número que eu comentei, que até o final do ano nós teremos 53 términos,
e nós contratamos 484 auxiliares de educador. Então, a gente tem, esse grupo todo entrou e alguns foram prorrogados também nesse período. A gente está, claro, falando aqui daquilo que encerrou, mas a gente também admitiu e prorrogou. Muito mais do que teve términos, é isso que eu queria só deixar claro. Em relação a encerrar com o ano letivo, eu acho que essa já foi uma discussão que a gente teve em outros momentos, né? Hoje, o que eu não tenho como opinar, porque eu tenho que seguir a lei, né? E a lei complementar, ela é bem clara. Ela não abre ela não dá essa possibilidade. Eu sei que o Estado fez uma mudança, mexeu nessa legislação permitindo encerrar o ano letivo, mas eles também têm um formato de contratação que é bem diferente. Eles só contratam em fevereiro e encerram em dezembro, e é todo ano feito assim. Então, eles também não prorrogam, né? Então, é diferente o formato. Então, essas eram as contribuições que eu tinha para dar. Eu também agradeço imensamente a oportunidade. Acho que sempre que tiver a oportunidade de dialogar, eu estou à disposição. Acho que esclarecer é super importante nesse momento. E aí eu passo agora a palavra para meus colegas da educação, que eu acho que ficou ainda alguma pendência para elas. Estou à disposição, se tiver mais alguma dúvida. Ok, nós estamos quase encerrando a comissão. Eu cito também aqui a presença do vereador Ninfo, vereador Jaime Evaristo, que estão já logo iniciando a comissão de urbanismo. Vou passar o vereador Fábio D'Alonso, o vereador Richard já citei. Eu passo a palavra por 2 minutos para a Vanessa, da Secretaria da Educação, para a gente finalizar essa reunião da Comissão Extraordinária de Cidadania. Com você, Vanessa. Obrigada. Então, assim como a secretária Cíntia já trouxe, né, vereador Facchini, a gente precisa realmente ver as questões que nos cabem de legalidade. Nos processos pedagógicos, a gente sabe que o professor tem um papel fundante em todas as relações. Não existe discussão sobre isso. A secretária Cíntia sabe, como a administração sabe, e se engaja efetivamente para mantê-los nas turmas, né? Então, isso é uma questão de legislação, nós executamos o que é nesse sentido legal, né? E vamos sempre estar acordando nisso. E em nome da secretária Sônia, secretária de Educação Sônia, nós agradecemos novamente a oportunidade de estarmos juntos aqui esclarecendo e propondo diálogo para manutenção e melhoria, porque todos nós estamos engajados em manter e ampliar essa qualidade de educação para os nossos estudantes, né? Então, nesse sentido, a gente está sempre disponível, viu? Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Eu quero agradecer a presença de vocês, das professoras, da Leila, da Suzana, que participaram, que é importante essa participação, passando essas informações também, né, que muitas vezes saem distorcidas, e aqui é o local da gente explanar. O vereador Rodrigo Facchini, a vereadora Iracema, o Paulo, a Patrícia e o Matheus também, que são o nosso suporte aqui de servidores públicos, né, da casa aqui, que nos dão um suporte técnico. Então, agradeço a todos, foi muito produtiva a reunião, até por questões de esclarecimento para nós, né, como eu falei no início, vereadores, né, falando aqui, eu até senti falta de uma sala de aula, mas estamos numa outra luta aí, mas é importante todo esse bate-papo, toda essa informação, né, informações não somente para nós, mas para quem também está acompanhando pelo YouTube as informações, às vezes que vem, como eu falei, vem distorcida para a comunidade. E nada melhor usar as comissões, né, do Legislativo para a discussão e a explanação dessas dificuldades e desses questionamentos. Então, pessoal, eu declaro encerrada a 4ª reunião extraordinária do 1º período legislativo, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Uma boa tarde a todos e obrigado pela presença.